Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo. Temos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30, aqui na Web Rádio Verdão. Antes de iniciarmos mais esse podcast, eu gostaria de pedir a toda a audiência enormes desculpas por não haver gravado na última semana, no dia 20/11, na última terça-feira, o podcast, justamente devido a toda a correria que se acumulou pelos lados aqui em que eu estou envolvido, né? Todos sabíamos que havia um processo eleitoral em curso na presidência, para o cargo de presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu estava completamente envolvido com a eleição, cuidando de algumas situações referente à reeleição do atual presidente e presidente reeleito Maurício Gagliotti, bem como toda a expectativa da conquista do decacampeonato. Portanto, foram inúmeras tarefas que se acumularam na minha rotina e que ficou bastante complicado para que nós pudéssemos fazer uma gravação de qualidade, respeitando a audiência e passando informações sempre à altura da qualidade da Web Rádio Verdão e do torcedor palmeirense. Mas não nos furtamos de atender a Web Rádio, que fez uma transmissão ao vivo de uma entrevista bacana com o presidente do Palmeiras na Academia de Futebol, naquela mesma data, e acompanhamos toda essa entrevista junto com o Cláudio Ritt, Bruno Massa, André Neri, enfim. Portanto, novamente peço desculpas por não estar presente na semana passada, e hoje, já decacampeão, obviamente não podemos nos furtar de falar dos 10 títulos de campeão brasileiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. O decacampeonato veio como todos sonhávamos e queríamos e desejávamos, e de uma maneira mágica, com uma campanha espetacular. Portanto, iremos abordar da primeira conquista palestrina até a mais recente. A primeira delas aconteceu no ano de 1960, foi a Taça Brasil, primeiro título nacional, e ele veio com 2 triunfos sobre o Fortaleza, no Ceará. O primeiro
Primeiro jogo, vitória palestrina por 3-1, com 2 gols de Romero e 1 gol de Humberto Tosi. No jogo de volta em São Paulo, uma goleada no Fortaleza pelo placar de 8-2. Zequinha, Chinesinho 2 vezes, Romero, Julinho Botelho, Cruz 2 vezes e Humberto Tosi marcaram os gols do primeiro título nacional da equipe alviverde. A equipe base, comandada pelo técnico Oswaldo Brandão, teve Valdir no gol, Djalma Santos, Valdemar Carabina, Aldemar, Jorge, Zequinha, Humberto Tosi, Romeiro, Julinho Botelho, Chinesinho e o argentino Cruz. Depois, no ano de 1967, novamente o alviverde se consagrou campeão da Taça Brasil. A final foi contra o Náutico. Na ida no Recife, vitória palestrina pelo placar de 3-1. Na volta, em São Paulo, o time pernambucano venceu por 2-1. Em campo neutro, no estádio do Maracanã, o título foi decidido na terceira partida, onde César Maluco e Ademir da Guia fizeram os gols da vitória alviverde, que consagrou o segundo título do Verdão na competição. Equipe base, comandada pelo técnico Mário Travalini, atuou com Valdir de Moraes, Geraldo Escaleira, Baldock, Minuca, Ferrari, Dudu, Zequinha, César Maluco, Ademir da Guia, Tupanzinho e Lula. Uma equipe fantástica. No mesmo ano, veio a conquista do terceiro título brasileiro, o torneio Roberto Gomes Pedrosa. A primeira academia, onde Djalma Santos e Ademir da Guia, superou no quadrangular final o Corinthians, o Internacional de Porto Alegre e o Grêmio, e ficou com o título. Além de Djalma e Ademir, a equipe contava com César Maluco, que foi o artilheiro da competição com 15 gols, o único artilheiro do Palmeiras na história dos campeonatos brasileiros. Aquela equipe fantástica do Verdão ficou imortalizada por mais um título nacional, teve como seu grande comandante o técnico Mário Travalini, e teve no gol Pérez, Djalma Santos, Baldock, Minuca, Ferrari, Dudu, Ademir da Guia, Dario, Zico, Servílio, César, Tupanzinho e Rinaldo como time base. Em 69, a quarta estrela nacional palestrina foi a conquista do Roberto Gomes Pedrosa. O Verdão, também num quadrangular final, superou os seus concorrentes, com o Botafogo, o Cruzeiro e o Corinthians. Num jogo improvável, o Corinthians perdeu a sua chance de conquista do título para os cruzeirenses em Belo Horizonte, e o Palmeiras conquistou uma vitória sobre o Botafogo em São Paulo. E no saldo de gols, os palmeirenses superaram os mineiros e ficaram com a taça de campeões brasileiro, o quarto escudeto da vida palestrina. Aquela equipe tinha em sua base, comandada pelo técnico Filipe Nunes, Leão no gol, Eurico, Baldock, Nelson, Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu, Jaime, César e Pio.
Em 1972 veio a quinta estrela palestrina, a conquista do Verdão com a segunda academia, a qual foi batizada aquela equipe fantástica dos anos 70, justamente aconteceu contra os cariocas do Botafogo novamente. Jogando pelo empate, o Verdão conquistou um empate em 0-0 e ficou com a taça. Equipe base do Palmeiras, comandada pelo mestre Oswaldo Brandão, teve Leão no gol, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia e Edu, Leivinha, Madurga, César e Ney. Essa a equipe base da segunda academia que conquistou o título em 1972. No ano seguinte, em 73, mais uma taça de campeão brasileiro para a Sociedade Esportiva Palmeiras, num campeonato inflado com com 40 times. O Verdão mostrou uma solidez impressionante, com uma campanha comparável à atual. Foram 25 vitórias em 40 jogos, 12 empates e apenas 3 derrotas. O Verdão sofreu a marca histórica de apenas 13 gols naquela temporada. O time, também comandado por Oswaldo Brandão, não mudou muito da base do título de 72 e teve como protagonistas Leão no gol, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Ronaldo, Leivinha, César e Ney como equipe base. Em 1993 veio uma grande conquista brasileira, mais um título do Verdão na principal competição nacional. A campanha do Esquadrão Alviverde, que tinha Antônio Carlos, Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Edmundo, Zinho, Evair, Edilson, como grandes estrelas, foi excepcional. 16 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. 40 gols marcados e 17 gols sofridos. O título veio sobre a vitória da Bahia. O Verdão atuou com uma equipe base formada por Sérgio no gol, Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos, César Sampaio, Daniel Frasson, Edilson, Zinho, Edmundo, Evair, todos comandados por Vanderlei Luxemburgo. Em 1994, sobre o seu maior rival, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o Verdão foi supremo em suas ambições de conquista. E numa final eletrizante, no primeiro jogo realizado no Pacaembu, vitória palestrina por 3-1, com uma aula de bola de Rivaldo, que marcou 2 gols, e Edmundo. No jogo de volta, bastou um empate por 1-1, com Rivaldo novamente balançando as redes alvinegras e garantindo mais um título na vida palestrina. A equipe base, também comandada por Vanderlei Luxemburgo, teve Fernandes no gol, Cláudio, César Sampaio, Kleber e Roberto Carlos, Amaral, Mazinho, Rincon, Edilson e Evair. Uma equipe fantástica. Time que talvez tenha sido um dos maiores, se não o maior, dos anos 90, numa época extremamente gloriosa na vida alviverde.
2016, uma vitória sobre a Chapecoense por 1-0 no estádio Palestra Itália. O Verdão conquistou a sua 9ª estrela. O Enia veio à conquista. Teve grande destaque o goleiro Jailson, Gabriel Jesus, Moisés, Zé Roberto, Dudu. Um time fantástico que encheu de orgulho a toda a família palmeirense. A equipe base, comandada pelo técnico Cuca, teve Jailson no gol, Jean, Nina, Thiago Martins, Vitor Hugo, Zé Roberto, Tietê, Gabriel, Moisés, Cleiton Xavier, Alexandro, Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Essa temporada 2018 coroada com um trabalho fantástico, conduzido por Felipão, uma arrancada de 22 jogos invictos. Desde agosto o Verdão não perde, superou todos os seus rivais, terminou o primeiro turno muito abaixo dos líderes, na 6ª colocação, e fez um segundo turno mágico, do sonho, superou 1-1 os seus principais adversários, quebrou recordes, teve a melhor defesa, o melhor ataque, o melhor aproveitamento, o maior número de arrecadação, maior ocupação do estádio, um envolvimento, instituição, torcida, elenco, todos unidos em busca desse troféu que se materializou como um sonho no último final de semana no estádio de São Januário. A alegria da família palmeirense por uma conquista mágica. O decacampeonato veio de modo sonhado, de modo almejado e da forma que sonhamos e que sempre desejamos do Palmeiras, com luta, com lealdade, na bola, sem bastidores, sem falcatruas, com dignidade, com a história limpa. E aqui reverenciamos 1 a 1 cada um dos atletas que sangraram por essa camisa alviverde, literalmente. Como não lembrar o gol de cabeça de Daverson contra o América, que ele racha a cabeça praticamente, e que simboliza toda a dedicação e a superação de um atleta que foi espiado por todos, taxado de maluco, desequilibrado, e que coube o destino a ele fazer o gol que explodisse a massa alviverde em todo o canto do mundo. Mais emblemático que isso, impossível. O elenco alviverde contou com os seguintes atletas: Everton, Fernando Praz e Jailson, os goleiros; Marcos Rocha, Mike, os laterais direito; Antônio Carlos, Luan, Edu Dracena, Gustavo Gomes, os zagueiros de miolo de zaga; laterais esquerdos, Diogo Barbosa, Vitor Luiz; volantes, Jean, Thiago Santos, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; meias ofensivos, Lucas Lima, Guerra, Johan e Gustavo Scarpa; na frente, William, Dudu, Borja, Daverson, Arthur e Papagaio, além de atletas que estiveram nesse elenco e que foram importantes nessa caminhada, como Keno, Tietê e Thiago Martins. Agora, acima de tudo, esse título tem um nome.
E esse nome chama-se Luiz Felipe Scolari. Ao assumir o comando do Palmeiras no início de agosto, já na 17ª rodada do Brasileiro, Felipão deu indícios de que o Verdão brigaria pelo título da competição. O gaúcho talvez não imaginasse que iria ver seu time levantar a taça com recorde de vencibilidade. Nesta competição, que alguns o chamaram de ultrapassado, ele sim ultrapassou todos os recordes. Esta é a terceira passagem do treinador. Ídolo do passado e do presente, um colecionador de títulos, um vencedor, o nosso grande comandante, o Scolari. Também mencionamos o grande trabalho executado por todos os profissionais, do mais humilde ao mais expressivo, no departamento de futebol. A afirmação de um presidente que foi espiado durante muito tempo, injustamente. Ele bancou o Dudu. Ele fez os ajustes de comando no tempo certo, trocando Roger Machado por Felipão. Dudu, craque do campeonato, mantido. E inúmeras outras situações de bastidores que não cabem aqui ressaltar, mas que afirmam a condição de um grande líder. Temos um líder dentro de campo como o Luiz Felipe Scolari. Temos a competência de um Alexandre Matos. E temos a figura de um conciliador com Maurício Gagliotti à presidência. Uma combinação que colocará o Palmeiras sempre em evidência. Além de ressaltar a participação decisiva do nosso grande patrocinador, a Crefisa e a FAM, na figura de José Roberto Lamáquia e Leila Pereira, que em 4 anos, ou seja, metade do tempo em que a Parmalat ficou, que foram 8, conquistou o mesmo número de títulos nacionais com um investimento do tamanho do Palmeiras. E que toda essa unidade que projeta o Palmeiras, o sorriso no seu torcedor, seja continuada contra qualquer maledicência dos inimigos internos e externos, que não estão acostumados com a celebração, com o espolcar dos fogos da gente palestrina. Viva o Deca campeão! Já estamos trabalhando pelo 11º título. Todos, torcedores, funcionários, jogadores e dirigentes, somos a Sociedade Esportiva Palmeiras, um clube que incansavelmente e é ávido por elas, dentro da dignidade e dos valores que sempre nortearam a vida palestrina desde o abençoado dia 26 de agosto de 1914. E por tudo isso, finalizo lembrando e agradecendo a minha mãe, ao meu pai, aos meus tios, aos meus avós e a todos os nossos antepassados, que hoje aqui não estão encarnados, mas que certamente, onde quer que estejam, também vibram de felicidade
com os palestrinos que aqui deixaram. Obrigado. Obrigado a todos os palmeirenses de ontem, hoje e de amanhã. O Palmeiras segue no seu rumo indivisível e eterno. A tradição se faz com títulos e troféus e se renova a cada instante. Essa é a nossa missão. Essa é a condição palmeirense que se impõe a todos. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra Fernando Galupo, Galupo com 2 P's, não tem como errar, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @palestragalupo. E-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela web Rádio Verdão. Salve, palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.